numa porção da palavra do Senhor. Cheguei um pouquinho atrasado hoje, uma correria, a vida, né? Corre aqui, vai ali, mas graças a Deus o Senhor vem nos dando força, e eu agradeço a você que tem orado por nós. Continue orando pelas nossas vidas, pedindo a bênção do Senhor sobre a minha casa, a minha família, para que Deus venha continuar, né, nos dando força cada dia para vencer os obstáculos, o cansaço, e continuar firme ministrando a palavra do Senhor. Abre aí comigo Oséias, capítulo de número 4. Glórias a Deus. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4. Glórias a Deus. O verso 1 e o verso de número 2, e depois nós vamos ler o verso de número 6. Todos encontraram? Diga glórias a Deus. Aleluias. Leiamos o texto que diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Verso de número 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aleluias. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, ó Pai, acabamos de ler a Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, Senhor, é como favo de mel. A Tua palavra, Senhor, ó Pai, vem mudando a história, Senhor, da vida de um povo que reconhece o seu erro, se humilha e se arrepende. Senhor, ó Pai, o Senhor promete entrar com providência, o Senhor promete sarar a terra e mudar a história deste povo. Ó Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. A Tua palavra é viva e é eficaz. Faça a diferença nessa noite mais uma vez. Te clamamos nessa noite, meu Pai. Vidas que porventura adentraram aqui, Senhor, neste santuário. Senhor, se rastejando como aquela mulher do fluxo de sangue, vai sair daqui nessa noite com a bênção, com a vitória, porque o Senhor é o Senhor desta igreja. Foi a Tua palavra que foi lida aqui nessa noite. Tu é Deus que levanta o caído. Tu é Deus que dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Tu é Deus que opera, Senhor, no mais íntimo e no mais profundo da nossa alma. Toca, Senhor, nessa noite, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, e faça, Senhor, conforme o Teu querer em nosso meio nessa noite, mais uma vez, e Te agradecemos desde já por a Tua presença no nosso meio, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Glórias a Deus. Tome o teu assento e vamos meditar nesta palavra nesta noite. Nós vamos estar lendo alguns versículos bíblicos, e eu peço a você, se possível, manter a sua Bíblia aberta. Você que não a trouxe, você possa acompanhar aqui no telão. Nossa irmã Letícia vai estar colocando aqui, na medida do possível. E eu quero falar de um conhecimento
de Deus que nos dá a chave da nossa vitória. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus nos deu chaves para abrir as portas que, se porventura aparecerem diante de você, você vai ter chaves para abrir essas portas e adentrar na porta que Deus preparou e deixou aberta para você. Diga glórias a Deus por isso. O que nós encontramos nos dias atuais, o que mais encontramos são pessoas decepcionadas consigo mesmo. Pessoas decepcionadas com outras pessoas. Nós encontramos pessoas decepcionadas com o Evangelho por causa de líderes, pastores, apóstolos, evangelistas, missionários e todos aqueles que lideram, estão à frente, que estão mentindo, gananciosos, trapaceiros, homens que têm enganado e têm ministrado e pregado um evangelho em que têm levado as pessoas a uma emoção em que nada muda a vida dessas pessoas, pessoas que estão ligadas à ganância, ao dinheiro, e por isso muitas pessoas estão à beira do caminho, decepcionadas. Não que elas tenham razão, porque nós não podemos olhar para o homem e nós temos que olhar para Deus, temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas isso decepciona, isso leva pessoas a se desanimarem, e uma vez que a pessoa ela vai se desanimando, ela vai ficando sem força, e ela vai perdendo o vigor, sendo desencorajada de fazer a obra, e ela vai ficando ali, murmurando, parando, não quer mais tentar novamente. Eu estive falando com alguns irmãos e eles me disseram que há pessoas que estão assim: olha, se eu voltar à igreja novamente, o seu pastor vai ter que ter paciência comigo, porque ele já passou por várias decepções por onde ele esteve, por onde ele passou, em um estado onde ele estava aqui nos Estados Unidos. Então assim, tem muitas pessoas assim, que elas estão sem direção. E o porquê que o homem passa por esse problema? Falta de conhecimento de Deus e das Sagradas Escrituras. Porque uma vez que eu conheço a esse Deus, eu estou me aprofundando em conhecer este Deus, eu vou conhecer a sua palavra, e eu conhecendo as Escrituras, eu vou perceber que sempre haverá pessoas que irão nos decepcionar. Sempre haverá guerras, sempre haverá decepções, sempre haverá momentos de luta, de peleja, de aflições, em que o cristão ele chega até a pensar, a parar, ele desanima, como o próprio profeta Elias. Porém, quando eu estou firme nessa palavra, que eu estou alicerçado em Deus, que eu tenho o conhecimento deste Deus, a luta vem, o problema vem, a adversidade vem no casamento, vem na empresa, vem na saúde, a tempestade e tenta levar o homem, tenta levar o cristão, mas ele está firmado na rocha. Ele está firmado, não é num tapete, ele está firmado na rocha. Ele está guardando a palavra do Senhor. Ele sabe em quem ele confia, e nenhum vento, e nem uma tempestade, e nem decepção de homem, de pastor, de um líder, vai afastar ele da presença de Deus.
Deus. Diga glórias a Deus por isso. Porque os nossos olhos não estão ligados no homem, mas sim em Deus. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: decepções vão vir, lutas vão vir. João 16, verso 33, Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixa bem claro: tenho-vos dito isso, para que tenhais paz. Para que tenhais paz. Aflições virão. Vai chegar momento em que o automóvel ele dá o alerta, o sinal que o combustível está acabando. É sinal de encher o tanque. É sinal que eu tenho que rever valores. Eu preciso me organizar novamente. Quando o carro, a temperatura sobe, porque algo de errado está acontecendo. Você não tem que forçar situações, mas você tem que se esforçar naquele que te fortalece. Aleluias! Forçar a situação é uma coisa, eu não forço, mas eu me esforço naquele que me fortalece, porque o que é de Deus vai fluindo, o que é de Deus vai acontecendo. Deus me deu chaves e eu preciso aprender a usar as chaves que Deus me deu. Diga glórias a Deus por isso. Em Timóteo, capítulo de número 4, verso 1, a palavra do Senhor nos alerta concernente a pessoas neste tempo, neste período. Paulo, ele já está escrevendo a Timóteo e dizendo no capítulo de número 4 e no verso 1 de sua primeira carta escrita a Timóteo, Paulo ele diz: olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, repita comigo, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos de enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Alguns irão apostatar da fé, alguns irão duvidar em seu coração, por causa de homens enganadores. Abre comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 1. Olha o que Paulo ele escreve a Timóteo e aplicamos em nossas vidas. Esses homens são o quê? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Repita comigo: últimos dias. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Você já viu alguém por aí assim? Já viu alguém por aí assim? Avarentos. Já viu alguém por aí assim? Espalhado por aí? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te.
tempos que nós estamos vivendo. O mundo está desta forma, desta maneira. E não adianta virmos à igreja, estarmos na igreja, buscarmos a presença deste Deus, louvarmos, orarmos, jejuarmos e não conhecermos a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias não está dizendo que o povo foi destruído porque faltou pregação. O povo não foi destruído porque faltou oração. O povo não foi destruído porque faltou louvores, cânticos, hinos. Não. O povo não foi destruído porque faltou igrejas aí, não. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Mas não adianta eu andar com a verdade debaixo do braço e não conhecer a verdade. Só vai haver mudança quando eu conheço a verdade. Só vai haver transformação se eu conheço a verdade. Tem muitas pessoas que andam com a verdade debaixo do braço, conhecem até alguns textos, mas ainda cometem mentira, ainda fazem brigas, ainda são brigões, ainda são beberrões, ainda estão fazendo gananciosos, são homens desobedientes, filhos desobedientes a pais e mães. Eles têm a verdade, mas não conhecem a verdade. Não adianta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando falta o conhecimento ao homem de Deus, esse homem ele toma decisões precipitadas. O homem sem conhecimento de Deus, ele fica à beira do caminho, ele desiste, ele joga tudo por alto. Quando ele não conhece a Deus, quando ele não conhece a verdade. Quando o cristão conhece a verdade, olha para o teu irmão, aponta o dedo para ele e diga assim: você conhece a verdade. Se não conhece, precisa conhecer. Porque conhecer a verdade é ouvir, obedecer e praticar a verdade. E então, quando eu conheço a verdade, essa verdade vai dar chaves da parte de Deus nas minhas mãos, para que eu venha vencer os obstáculos, para que eu não venha ficar à beira do caminho. João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 10:9, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Jesus, ele se apresenta como o caminho. Jesus se apresenta como a porta. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor é a porta. O Senhor não trabalha com portas. Ele é a porta. Quem trabalha com portas, onde eu ouvi isso de um pregador, é Satanás. Satanás anda abrindo portas, mas Jesus, ele é a porta, e a porta que ele abre ninguém pode fechar, e a que ele fecha ninguém pode abrir. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus abriu uma porta para você. Apocalipse capítulo de número 3, venha comigo, vamos ler nessa noite. Aleluias. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 7. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém
fecha, e o que fecha ninguém abre. Ok. Verso 8. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha para o teu irmão e diga para ele: a porta está aberta, que ninguém pode fechar. Quem abriu a porta? Foi o Senhor. Então olha para mim aqui: ninguém pode fechar a porta que o Senhor abre. Se Ele abriu a porta está aberta. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha para o teu irmão e diga para ele: o segredo é obedecer ao Senhor. É obedecer ao Senhor. Você tem pouca força, você não consegue, mas Deus olhou a tua fidelidade, a tua obediência. Você ouviu, você está colocando em prática, você está sendo obediente, e Deus colocou uma porta aberta diante de você. E diz o texto que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: o que você está esperando, que você ainda não entrou por essa porta? A porta está aberta. Saia daqui nessa noite compreendendo isso. A porta está aberta para todo aquele que guarda a palavra de Deus. Abre a tua Bíblia comigo em 1 de Coríntios, capítulo 16, verso de número 9. 1 Coríntios. Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo de número 16, o último capítulo, no verso de número 9. Olha o que o apóstolo Paulo, ele revela para nós nessa noite. Aleluias. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Olha para o teu irmão, diga para ele: se a porta está aberta, mas tem adversário, mas a porta está aberta, e Deus te deu chave. Para que essa chave? Para você abrir as portas que o inferno vai colocar diante de você, impedindo você de entrar na porta que Deus deixou aberta para você. Mas você vai abrir porque você tem a chave. Olha para o teu irmão, diga para ele: nós temos a chave. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso de número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus está passando em Cesareia de Filipe, e Jesus interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mateus 16, verso 18. Então, eu estou lendo outros versículos aqui para vocês que está nesse texto. E Jesus então pergunta aos seus discípulos, e eles disseram: olha, uns disseram que o Senhor é João Batista, que João Batista tinha sido decapitado, e que o Espírito de João, em outras palavras, está sobre esse homem. Outros dizem que você é o Elias, e outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é um dos profetas. E então Jesus diz, então Pedro, ele diz, Jesus, ele diz: e vós, quem achais que eu sou? Bar-Jonas, Simão Pedro, então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: tu és Pedro, pedra pequena. E Jesus agora ele diz assim: sobre esta pedra, Jesus, olha para o teu irmão e diga para ele: quem é a rocha? Jesus é a rocha. Você é Pedro, você é falho, você engana, você mente, você vai dizer que é mera coincidência as roupas que nós vestimos, mas antes que o galo cante, você vai me negar. Nós somos Pedro, e Jesus traz para ele e diz: sobre essa rocha, sobre a minha vida, edificarei a minha
minha igreja. Olha para o teu irmão, diga para ele: a igreja é edificada sobre Jesus, sobre a rocha. Aleluia, a rocha inabalável. E então Jesus está dizendo: edificarei a minha igreja sobre a minha vida, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha para o teu irmão, a chave está na mão da igreja. Aleluia. A chave está na tua mão. Você é a igreja do Senhor. Mas para que essa chave? É o que Paulo ele diz no capítulo 16 de 1 Coríntios, capítulo de número 9, que nós lemos: a porta me foi aberta, uma porta grande e eficaz, mas grandes são os adversários. A porta que Jesus abre está aberta e ninguém pode fechar. Preste atenção nisso. Quando o adversário ele entra na frente do cristão, impedindo o cristão de tomar posse da promessa, impedindo o cristão de adentrar na porta que quem abriu? Deus abriu. Deus então colocou na mão da igreja as chaves para que as portas do inferno não venham prevalecer contra a minha e a tua vida. E quando você está precisando de uma vitória, seja ela familiar, em que a pomba gira entrou e está destruindo, você é fiel na tua pouca força, tem guardado a palavra do Senhor, e Ele mantém a porta aberta, e a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E é a chave que Deus te deu. Você chega, e quando o inimigo ele entra, a pomba gira aparece, você tem a chave, e ela tem que desaparecer pelo precioso nome de Jesus Cristo. Diga glórias a Deus por isso. Portas do inferno, portas que se levantam, em que o homem está pelejando, está trabalhando, e as portas do inferno aparecem. Não há vitória, não há alegria no lar, não há prosperidade, mas tu és fiel, tu tem guardado a palavra do Senhor, e tu tem chave na mão. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: você tem que saber usar as chaves que Deus te deu. As chaves é para abrir as portas, para elas saírem da tua frente. As portas que o inimigo põe, as portas que o adversário levanta diante do povo de Deus, mas com a chave da graça, a chave da oração, a chave do jejum, a chave da fidelidade, a chave da obediência, a chave de guardar a palavra de Deus. A chave que Deus colocou na tua mão vai despedaçar as portas do inferno, e você vai entrar na porta que Deus abriu para você. Aplauda o Senhor Jesus e diga: a porta está aberta diante de mim e de você. A porta está aberta. Mas pastor, o que acontece? Que às vezes as pessoas desanimam e elas param. O que acontece? Que às vezes as pessoas estão no evangelho, tem 5, 10 anos, 15 anos, e às vezes chega e diz: minha vida não mudou. E elas acabam ficando à beira do caminho. Por quê? Porque não estão compreendendo o que é o Evangelho de Deus. Não estão sabendo usar as chaves que Deus colocou em nossas mãos. Muitos levantaram a mão, aceitaram o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, mas parece que a vida anda em uma situação difícil. Luta, problema, adversidade, aflições. E o porquê de tudo isso? Alguns chegam a atribuir sempre a Satanás, é ele que está por trás de tudo. Às vezes atribuímos que é Deus trabalhando neste vaso, é Deus quebrando o vaso. Não é verdade? É Deus levando o vaso na olaria. Momentos de deserto, é Deus trabalhando com esse vaso ali no deserto. Mas o Evangelho, na teoria é fácil. Porque Deus fala que Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. E o cristão levantou a mão e disse: nada vai me faltar. Ele levantou a mão aceitando Jesus porque disseram que ele vai ser cabeça e não vai ser
cauta. Ele vai estar por cima e nunca por baixo. Ele vai ter 100 vezes nessa terra e na vida futura a vida eterna. Então esse negócio é muito bom. Mas o porquê então estamos passando por luta? O porquê então que muitos crentes estão passando por adversidade? Por que muitos não mudam? Vai estar por cima e não por baixo quem está debaixo de uma obediência e prática com o Senhor. Você pode passar por luta, porque a luta ela vem para trabalhar em nossas vidas. Porém Deus já nos deu a vitória. Deus mantém a porta aberta. E te digo mais, Deus já venceu Satanás e a vitória é nossa através do sangue de Jesus. Aplauda o Senhor. Escute isso. Se o Senhor já venceu Satanás, quantos creem nisso? Levanta a mão. Nós cremos que Ele já venceu. A vitória é nossa. Ele é o nosso adversário. Ele está tentando colocar portas, barreiras. Mas você tem a chave. Porque a porta que Deus tem para você já está aberta. Muitos são os adversários, mas a porta está aberta. E nós temos que trabalhar dentro deste princípio para entendermos: se eu estiver em Cristo e a palavra estiver em mim, eu vou pedir e Deus vai fazer, irmão, vai fazer. Não adianta ficarmos aí andando, as pessoas ficarem aí tentando com a força do braço resolver problema que não vai conseguir. Eu preciso conhecer a esse Deus, colocar nas mãos dele, esperar com paciência no Senhor. Salmo 40, porque ele vai se inclinar para mim, ele vai ouvir o meu clamor, porque Deus é justo. Deus está te contemplando, está me contemplando, e a porta ela está aberta diante de mim e de você. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda, porque é importante eu conhecer a este Deus e não atribuir as lutas, as adversidades, e não compreender o que a Bíblia nos fala. Não adianta chegar no sábado, terminar o culto: oi irmão, a paz do Senhor, irmão, te vejo quarta-feira, ou te vejo no domingo, ou te vejo outro dia, e não conhecer a palavra. A palavra de Deus, o conhecimento dela, vai fazer com que venhamos compreender as adversidades de um ângulo diferente. Vai fazer eu entender que as lutas elas vêm, mas a porta diante da minha fidelidade está aberta. Eu posso estar passando por uma situação agora, mas não importa, a minha palavra continua a mesma diante do Senhor. Eu sou fiel a Ele, eu não abro mão, eu não tiro a mão do arado, eu não vou tentar forçar a situação, eu vou esperar nele, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Às vezes nós não queremos, às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós ficamos preocupados, às vezes nós ficamos tão fracos que queremos desistir. Mas Deus não te chamou para desistir. Aleluia. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento. Quando eu olho para este mundo e vejo tudo que está passando, se eu tenho conhecimento, amado irmão, do texto, da palavra de Deus, isso não me assusta, porque eu tenho conhecimento. Não adianta ter a verdade aberta na penteadeira, no carro, e não exercer e não viver a palavra de Deus. As pessoas às vezes elas querem a vitória, elas querem a bênção, eles querem a prosperidade, elas querem tudo que elas merecem, elas desejam, mas elas não são fiéis ao Senhor. Elas não são obedientes a este Deus.
elas não conhecem a profundidade deste Deus. Porque se conhecesse Deus, elas não iriam mentir, elas não iriam enganar, elas não iriam olhar para este mundo e ficar espantadas com este mundo. Porque Deus, quando Ele ordena a bênção, está ordenada. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus tem promessa para você. Deus tem bênção para você. Olha para o teu irmão, aponta o dedo para ele, profetiza na vida dele, diga assim: Deus tem bênção para você. E bênção é igual anjo, ela obedece a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: a bênção é igual anjo. Salmo 91, abre a sua Bíblia comigo. O que o Senhor fala no Salmo 91? Que aquele que está no esconderijo, não é isso? Salmo 91, muito conhecido, está sempre aberto, às vezes a página está até amarelada, ali, né? Todo hotel, aqueles hotéis, aquelas pensão, tem aquela Bíblia aberta no Salmo 91, não é verdade? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é para quem? Habita no esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia diz que 11 demônios vai cair por terra diante de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. 10.000 cairá ao teu lado, 1.000 à tua direita, mas você não será atingido. Mas o verso de número 8 diz, o verso de número 8: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Olha o versículo que diz: Ele dará ordem aos anjos a teu respeito. Verso de número 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha para o teu irmão e diga para ele: o anjo vai receber uma ordem a teu respeito, a respeito daquele que está debaixo das asas do Onipotente, para não deixar você tropeçar, para não deixar você entrar em porta errada. O anjo do Senhor está aí para te dar vitória. Os demônios vão vir, mas Deus vai te dar vitória. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o Senhor é contigo para te dar a vitória. E Ele não quer você passando por luta. O Senhor não quer você passando por problema. O Senhor não quer ver você aí arrastando a botina, reclamando, murmurando, desistindo da promessa, desistindo da vitória. Não. A porta está aberta e Deus quer ver você entrando por ela. Aleluias. Ele dará ordem aos anjos a teu respeito. E eu disse que a bênção recebe ordem como os anjos. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo de número 28. Aleluias. Deus é contigo para te dar vitória. Aleluias. Glórias a Deus. E será que se ouvires a voz do Senhor, tudo há uma condição, escute isso. Se você ouvir a voz do Senhor, tem gente que quer vitória, mas ele não ouve a voz. Tem o crente que é convencido de ser crente. Tem outro que é convertido, mas não foi transformado. Deus quer te ver você transformado. Se ouvir, eu tenho que ouvir, eu tenho que estar atento, eu tenho que obedecer a voz do Senhor, para que eu venha alcançar a vitória de Deus na minha vida. Tenha o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Verso de número 8. O que é que está dizendo? Lê comigo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Então a bênção, ela recebe ordem de Deus. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o Senhor, ele envia o anjo
e Ele envia a bênção. O que mais que você quer? Você só tem que ser fiel a Ele. O que você tem que guardar a palavra dEle. O que nós temos é ser fiel a Ele até a morte, dar-te-ei a coroa. Aquele que não negar o meu nome, ele tem um local reservado para ele. Aquele que combater o bom combate e acabar a carreira e guardar a fé, ele tem uma coroa esperando a ele e a todos que amam a vinda do Senhor Jesus. Paulo ele diz. Mas o porquê que às vezes, eu compreendendo isso, as pessoas às vezes elas ficam esperando, mas elas não fazem. E quem não faz não pode reivindicar. Quem não faz não tem direito de reivindicar. Quem não obedece não tem direito de colher. É bíblico e é a palavra do Senhor. Às vezes nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida, em áreas da nossa vida, que nós podemos estar debaixo da promessa, mas se eu não obedeço, ela não cumpre na minha vida. Deus é justo. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gênesis 26. Um homem, filho da promessa, mas não estava colhendo. Isaac, mas pastor, Isaac é filho de Abraão, filho da promessa, é filho da promessa, mas enquanto ele não obedeceu, não tomou jeito, e a lei não tomou vergonha, ele não entendeu, não ouviu a palavra do Senhor, ele não colheu. Olha para o teu irmão e diga para ele, não adianta ter marca da promessa e não obedecer. Gênesis 26. Escuta isso. E havia fome na terra. No tempo de Abraão também havia fome. E agora no tempo de Isaac havia fome na terra. A situação é a mesma. Olha para o teu irmão e diga para ele, a situação é a mesma. Por que tem gente que é abençoada e tem gente que não é? Porque Deus é injusto? Não, Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Repita comigo. Deus é justo. Deus é justo. E eu não posso atribuir nada contra este Deus, porque Ele é justo. Houve terra, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo. Se serei, porque não sou ainda. Olha para o seu irmão e diga para ele, o Senhor está falando com Isaac, habita nesta terra, não desce para o Egito, que eu serei contigo. Se serei, não sou ainda. Te abençoarei. Se te abençoarei, não te abençoei ainda. Aleluia. Escuta isso. Porque a ti e a tua semente darei a essas terras. E confirmarei, se confirmarei, não confirmei ainda. O juramento que tenho jurado para Abraão, teu pai. E multiplicarei, se multiplicarei, porque não multipliquei ainda a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente, se darei não dei ainda a todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão obedeceu. Isaac, não. Isaac, ele desce para o Egito. Continua lendo o texto em casa. Isaac desce para o Egito. Isaac, ele fica no Egito e ele não obedeceu a Deus. Só depois de muito problema, de adversidade, Isaac volta e ele faz o que no verso de número 8. Aleluias. No verso de número 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu. Olha para o seu irmão e diga para ele assim,
ele não tinha plantado antes, por quê? Por que ele não plantou antes? Porque ele não acreditava? Porque a terra era seca? Se Deus disse para ele não ir para o Egito, para ele ficar, que Deus iria estabelecer a vida dele, abençoar ele como abençoou Abraão, ele vai para o Egito, ele passa por problema, ele passa por adversidade. Assim é a vida de muitos crentes. Ele enfrenta os problemas, ele vai para a adversidade, porque Deus disse para ele, não faz isso, e ele faz. Deus diz, não desce para lá, e ele desce. Enquanto não voltar, Deus não abençoa. Verso 12 diz que Isaac voltou para Gerar, voltou para a terra e semeou, e naquela mesma terra colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, o Senhor tem bênção para você. O Senhor tem bênção para você. Agora vai você ser uma bênção. Quando eu tomo posse da palavra, escuta isso, estou finalizando e amanhã eu continuo. Quando nós tomamos posse da palavra, quando eu conheço as chaves que eu tenho, chave de obediência, e semeamos na terra, e colhemos, pode vir a adversidade, podem vir a entulhar os teus poços, mas aonde você colocar a planta do teu pé, aonde você cavar, vai dar água. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você descobriu o caminho da bênção. O caminho é obedecer. O caminho é negar a si mesmo. O caminho é abrir mão dos nossos projetos para fazer os projetos de Deus. Tem coisa melhor? Tem privilégio melhor? Depois que Isaac ele descobre a bênção, leia o texto. Ele vai cavar um poço, que era do seu pai, e o povo Abimeleque, ele faz o quê? Ele vai lá entulhando o poço. Mas você está na bênção. Olha para o teu irmão e diga para ele, pode vir problema, mas você está na bênção. Pode entulhar o teu poço, e você vai cavar outro poço, porque você descobriu a bênção. Você descobriu o segredo é obedecer. O segredo é ficar aonde Deus te colocou. E então eles entulharam o poço. Isaac caminhou mais um pouquinho, cavou outro poço. E deu o quê? Deu água. Porque você descobriu a bênção. E entulharam aquele poço. E Isaac fez o quê? Vou cavar outro poço. Isaac foi e cavou outro poço. E deu o quê lá? Deu água. Sabe por quê? Porque ele descobriu o segredo. Quando nós descobrimos o segredo, o inimigo chega e diz, não adianta mais se entupir, não adianta mais jogar pedra no poço dele, no poço dela. Ele já descobriu a chave da vitória. Não tem mais como eu tirar a paz dele, a paz dela, a alegria dela. Eu não tiro mais. O carro quebra, ele está dando um sorriso. O problema vem, ele está ali. Ele está sofrendo de uma certa maneira, mas ele tem a bênção. Aquilo não muda a história e os sentimentos dele para com Deus. Aleluia. E aí que está o segredo. Podem vir as adversidades, pode vir os problemas, mas você descobriu o segredo. Olha assim, faz assim com a mão, eu tenho a chave. É por isso que você, o cristão, ele vai para a África lá, ele é uma bênção. O cristão vai para o Brasil, lá para a comunidade do alemão, e lá ele é uma bênção. Porque quem descobre o segredo, ele é bênção aonde ele for. Aonde ele for, ele é abençoado. É promessa de Deus. Aonde puser a planta do teu pé, será uma bênção. Ou abençoarei. Porque Deus, ele trabalha com princípios de obediência. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Provérbio 23, 7. Como imaginou na sua alma, assim? Assim será. Aleluia.